Mas a pergunta que eu faço para o senhor foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que lhe repassou a informação sobre a proposta de cobrança de propina por parte do deputado Felipe Carreiras no valor de 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção na CPI das apostas da Câmara? Senador Girão, um dia eu estava no meu gabinete, recebi uma mensagem do senhor Wesley Cardia dizendo que precisava falar comigo sobre um fato muito grave e com muita urgência. Eu disse a ele que o procedimento padrão é colocar na minha agenda, eu coloquei na minha agenda e o recebi algo como 1 hora depois. Ao subir, o senhor Wesley Cardia disse a mim que estava muito pressionado, sob o efeito de muita medicação, o que me sensibilizou. Primeira, o senhor se acalme, o senhor não pode passar mal, a sua saúde em primeiro lugar. E por que ele estava? Porque ele vinha sendo pressionado ao longo dos últimos dias, com pedidos de pagamento pela associação, e que naquele dia específico ele havia recebido uma pressão ainda maior para pagar. A minha reação foi, primeiro lugar, não pague absolutamente nada a ninguém. Para pagar o quê? Para pagar a propina? Não pague absolutamente nada a ninguém. E se vier de dentro do Ministério da Fazenda, de qualquer pessoa da minha equipe, ou fora da minha equipe, um pedido nesse sentido, me relate imediatamente. Procure as autoridades e relate a elas o que o senhor está relatando a mim. As autoridades policiais. Ato contínuo. O senhor Wesley Cardia falou, agora eu me fiquei seguro de que não há nenhum tipo de orientação no sentido de deixar isso ou de ser omisso em relação a isso. Falei, jamais haveria. Ministério da Fazenda. Por parte do Ministério da Fazenda. Estou tranquilo porque o Ministério da Fazenda não respaldou ou tampouco disse a ele, vá lá e converse, isso não é problema meu. O Ministério da Fazenda, na minha pessoa, falou para ele, não pague nunca nada a ninguém. De forma assertiva, senador. De forma assertiva. E ele falou, então, para mim, eu estou com respaldo para não pagar. Não haveria outra possibilidade. Porque essa sempre foi a orientação que a gente recebeu do próprio ministro. Não permita que ninguém pague nada a ninguém. Então, foi isso que eu levei adiante. Ato contínuo, na ausência do secretário executivo, que por alguma razão, alguma viagem não estava, eu reportei ao chefe de gabinete do ministro. E dias depois, o próprio chefe de gabinete do ministro me chamou na sala e quando eu entrei, ele já havia reportado ao ministro da Fazenda que me parabenizou por ter determinado que não pagasse ninguém e disse que o procedimento correto era aquele que já havia sido tomado, que era informar a corregedoria para que não houvesse nenhum tipo de não tomada de providências, mas que a corregedoria iria ter que ser cientificada dos fatos, iria relatar e depois concluir sobre o comportamento dos agentes do Ministério da Fazenda que foram noticiados. É importante que se diga, em nenhum momento, eu tive reuniões com o deputado, em nenhum momento ele disse nada a mim que soasse estranho, nem ele nem nenhum outro parlamentar. Foi relatado por este cidadão, Wesley Cardia, que havia recebido esse tipo de coação por parte do deputado. Nunca soube diretamente do deputado, ou nada que não fosse a palavra do senhor Wesley Cardia me foi trazido a esse respeito, não trouxe nenhum tipo de prova, não trouxe nenhum tipo de... não deu continuidade, não fez absolutamente nada. Irmão Girão, só rapidinho, claro. não vou fazer pergunta não, claro. Só fazer uma observação aqui, que é uma revelação, inclusive. Eu sou amigo pessoal, porque ele é goiano de Rio Verde, o chefe de gabinete do ministro Haddad, o Laio. É um homem de honradez irretocável. Irretocável. E ele sempre falou somente bem de ti. Ele até usou uma frase. Ele falou que eu juro, ele é um homem de bem e não de bens. Não frase, frase dele para mim. Ele disse que logo depois da matéria da revista Veja, ao fazer o ministro Haddad ter a consciência, porque eu conheço o ministro Haddad há muito tempo, há décadas. Ele, a esposa dele, a Estela, eu respeito aqui a opinião de todo mundo. Ele é um dos poucos homens públicos que eu ponho a mão no fogo. A honestidade dele, para mim, é irretocável. Aí, o ministro falou para ele, não sei se falou para o senhor também, aí a dúvida, só isso eu volto para o Girão, para não interrompê-lo, que era para entregar o caso para a Justiça e que a Justiça que tinha que tocar isso. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Obrigado. Só uma perguntinha, doutor. Quanto tempo tem, de hoje para trás, quanto tempo tem esse fato? Senador Romário, eu acho que o fato aconteceu em agosto de 23, entre agosto e setembro. Desse período já teve alguma prova em relação
a tudo isso Que foi trazida ao meu conhecimento, ao Ministério da Fazenda, enquanto eu estive lá, nada. Só isso, obrigado. Pois é, Do Girão. Então, a data exatamente o senhor não sabe. Qual foi essa data dessa conversa? Foi no Ministério da Fazenda, não é isso? Do dia que ele me manda a mensagem, sobe? Não tenho a data certa. Mas foi a reunião... Final de agosto. Final de agosto, e essa reunião foi no Ministério da Fazenda. Na minha sala. Na sua sala, aqui na esplanada dos ministérios. Sim, senhor. Tá, outro questionamento. O Wesley Cardia teria dito que outros integrantes da CPI da Câmara pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. Ele citou nomes para o senhor? Nenhum. Ele só mencionou este fato específico. E só mencionou o deputado Carreiras. E o gabinete. O gabinete do deputado Carreiras. Tá. Então, esses nomes ele não citou outro. Nenhum só o do outro. deputado Carreiras. Tá. Outro. Segundo o Cardia, não sei se é Cardia ou é Cardia, inclusive ele está com o requerimento aprovado e eu acho que mais do que necessário a vinda dele depois, só nessas primeiras perguntas aqui já fica claro a importância de a gente ouvir esse senhor Wesley Cardia. Segundo o Cardia, como teria sido a abordagem do Carreiras? Foi a busca dele lá na associação? Foi no parlamento? Ele chegou a detalhar alguma coisa, doutor? Não. Ele falou, fui procurado, aconteceu agora, eu lembro do aconteceu agora porque ele reiterou muitas vezes para mim, eu tive que tomar muitos remédios para vir aqui falar com você, eu estou sob efeito Então de foi em medicação. Brasília? Ah, foi, porque não daria tempo dele sair até a esplanada e me chamar. Esse Wesley Cardia está agendado para a próxima quarta-feira por decisão minha. Muito bem, Mas parabéns. ele mencionou muitas vezes que estava sob efeito de medicação, de muita medicação, e eu primeiro dei água e falei, agora conta o que o senhor me procurou, e ele falou, fui procurado. Ele falava de uma forma não linear, ele falava de uma forma de quem realmente estava muito nervoso. E por que o senhor acredita que ele o procurou e não diretamente a polícia ou o Ministério Público, já que se tratava claramente de um crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal, com aumento de pena do parágrafo 1º, cuja definição é solicitar ou receber para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, que é uma pena de reclusão de 2 a 12 anos de prisão e multa. Acredito que Vossa Excelência vai ter que perguntar ao Wesley Cardia. Ele me procurou, eu o recebi. Sendo um caso da prática flagrante do crime de corrupção passiva por parte do citado deputado federal, e estando o senhor a exercer um cargo público, na época, ao tomar ciência desse fato, por que não procurou diretamente a polícia? Por que fez apenas ao seu chefe direto, né, ao ministro, ou solicitou a instalação da investigação? O senhor já falou aqui que solicitou, né, mas o senhor não considera que teria prevaricado? Não considero. Comuniquei meu superior hierárquico. Não só não considero, como a própria ouvidoria do Ministério da Fazenda já emitiu um parecer dizendo que eu não prevariquei, que eu agi nos exatos termos do protocolo para esse tipo de situação estipulado pelo Ministério da Fazenda, onde eu estava alocado. E o ministro Haddad, o senhor acha que prevaricou? De forma nenhuma. Ele informou a justiça? Ele fez Ele mandou informar a corregedoria. Eu não acredito que ele tenha prevaricado de forma nenhuma. A corregedoria... Primeiro fato. É o relato de uma pessoa que relatou a mim, que relatei ao chefe de gabinete, que relatou a ele. Segundo, eu relatei a ele, senhor Wesley, o senhor deve procurar a justiça. Ele é o denunciante. Então, eu não acredito que o ministro da Fazenda tenha prevaricado de forma nenhuma. Mas um servidor público, alguém que está numa missão pública, tendo conhecimento disso, eu acredito que também poderia acionar. Eu mesmo acionei. Depois que eu tomei conhecimento, eu fui na PGR e denunciei. Para que fosse investigado. É a posição de Vossa Excelência. Girão, querido, só uma colocação aqui, como jornalista de 50 anos de carreira, e graças a Deus trabalhei nos maiores veículos de comunicação, sou o único jornalista do Brasil que trabalhei em todas as TVs abertas e fechadas e fui colunista do maior jornal desse país, Folha de São Paulo, por 4 anos.
Eu conversei com 2 jornalistas famosos aqui de Brasília, Girão, Portinho, Stevenson, Romário, senhoras e senhores. 2 coisas. Cajuru, você com a tua experiência, você ganhou prêmios de jornalismo investigativo na tua vida. Você não acha estranho o fato da revista Veja, relator Romário, ter apresentado a denúncia em setembro? Nós estamos em julho. E de lá para cá não teve mais nenhuma matéria, ela não deu sequência à investigação. Não fica uma pergunta, por quê? Por que não teve investigação? Por que o restante da imprensa não continuou no assunto? E aí um desses jornalistas, me permite a última colocação minha, o senhor Mansur, ele falou assim, Cajuru, eu conversei com essa testemunha, o Wesley. Eu não tenho nada contra ele, eu nem conheço o Wesley, pelo amor de Deus. Estou dizendo o que o jornalista falou para mim. Eu falei, e aí, como é que foi a sua conversa? Cajuru, eu classifiquei e o classifico como uma testemunha duvidosa. O senhor, em algum momento, ficou em dúvida do que ele estava afirmando ao senhor? Em muitos momentos, senador. Em muitos momentos, e quero chamar a atenção mais uma vez. A pessoa que estava sentada à minha frente disse e reiterou que estava tomando muitos remédios. Eu não trouxe nenhuma prova. O senhor gravou? Não gravei. Não falou o horário, não falou o local, não falou nada sobre quando, como isso havia acontecido. Eu sou advogado, temos aqui outros. Me pareceu, sim, um testemunho que eu acho que o procedimento a ser tomado, ali com a responsabilidade que nós temos, era enviar a ouvidoria do Ministério da Fazenda para que ela apurasse. A resposta à pergunta de Vossa Excelência é sim. Em muitos momentos, até porque nós trabalhamos com a presunção de inocência, em muitos momentos eu considerei o testemunho dele duvidoso. Não estou afirmando aqui que ele mentiu nem que falou a verdade, mas que tivesse Vossa Excelência com o seu tino de jornalista investigativo, também acredito que poderia classificar assim. Nenhum momento, quero deixar isso bem claro, eu procurei qualquer veículo de imprensa para falar desse assunto. Nenhum momento. Eu procurei a ouvidoria do Ministério da Fazenda. Na apuração da revista Veja, ela tinha uma pleiade de informações que até me são desconhecidas. O valor, ele não falou em valor para mim. Ele não falou em valor para mim. Então, e outros detalhes que não eram sequer do meu conhecimento. Então, considero sim a testemunha Wesley Cardia, o que ele me relatou naquele dia, passível de dúvida, sim.